Minha pregação vai ser uma pregação de Natal. E Natal, o pessoal fala que Carnaval é a festa da carne, mas o Natal é a festa da encarnação. O Verbo se fez carne. A gente cantou muito isso aqui, né? Carne, o Filho de Deus, o Filho do homem, a glória de Deus se fez carne. Então, eu estou brincando aqui porque todo ano, né, parece que todo ano os jornais redescobrem o Natal e Jesus e Deus, e tem uma nova descoberta, e tem alguma coisa nas datas aí que aponta ou para que Jesus não existiu, ou que se existiu ele era chinês, ou qualquer coisa assim, absurda, né? É sempre nessa... Os jornais, eles redescobrem Jesus no Natal. Que de alguma forma eles têm que falar de Jesus, né? Então, apesar de toda a controvérsia, de toda a teoria e sobre a historicidade de Jesus, do Natal, o Natal não é uma festa bíblica. Não existe uma festa onde o povo de Deus, ou onde o povo do Novo Testamento, né, a igreja, ela é incentivada a comemorar. Mas, na tradição cristã, nós ressignificamos essa data. E, na verdade, nós aumentamos o sentido dela. É a hora que a gente pode celebrar e falar mais abertamente, né? Então, tem a magia do Natal. A magia do Natal é que a sua prima do cabelo azul, feminista, senta à mesa com a sua tia da Assembleia do Saião para poder comer junto. Isso é um milagre. Isso é o milagre do Natal. Acaba em briga muitas vezes, mas tá bom já, né? Então eu quero falar um pouco sobre Jesus. Jesus é incrível. Jesus, pensar em Jesus explode a nossa mente. Pensar Jesus, repita comigo, Jesus é um ser teantrópico. Teantrópico. O que isso significa? Que na sua natureza, ou na sua pessoa, habita duas naturezas, humana e divina. E é isso que significa teantrópico. Ele é um homem divino. Ele é humano e divino. Então, o Filho eterno do Pai, que não teve princípio, nem terá fim, se fez o Filho encarnado, que teve início como homem no ventre de Maria, o Filho de Maria. Também é o filho de Davi, o Messias, que teve começo no tempo e no espaço, ainda que existisse antes de todas as coisas. C.S. Lewis chama isso de o grande milagre. O grande milagre. Lucas 1, 26 a 35, não precisa abrir. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo.
Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Pai, eu peço para que nessa hora você nos ajude a compreender esse mistério. Eu oro para que você não permita que eu fale qualquer coisa que você não queira. Eu oro para que você guie as minhas palavras, para que elas possam transmitir vida e revelação e iluminação aos nossos corações. Que só você apareça nessa manhã. Que só a sua sabedoria seja transmitida e a sua glória, Senhor. Tudo o que queremos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, o Espírito Santo realiza nessa concepção interior de Maria. Ele realizou essa concepção sem o envolvimento de qualquer pai humano. Por isso que ele era chamado o Filho de Deus. Porém, ainda mais notável foi a junção dessas duas naturezas. Essa natureza divina se mesclando com a natureza humana. Por isso que o anjo vai dizer que aquele seria também filho de Maria, também seria filho do Altíssimo. O filho de Maria também é o Filho de Deus. E é claro que isso para nós é o que a Bíblia chama de mistério. É o mistério. Como pode existir um ser teantrópico? Como duas naturezas podem coexistir na pessoa desse homem, Jesus? Então a gente nunca vai entender isso. Assim como nós nunca vamos compreender a natureza, a doutrina da Trindade. Não há nada na experiência humana que possa se corresponder a esse fenômeno do Deus homem. Como uma natureza é infinita e totalmente divina. E como a outra natureza é criada, finita e plenamente humana. Repita comigo: Jesus é plenamente humano. Jesus é plenamente humano. Plenamente humano. E é sobre isso que eu quero falar muito mais nessa manhã. A humanidade de Jesus. Abre em Filipenses 2. Versículo 5 a 8. Bem famoso, né? Tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso aqui na tradição eles chamam de o auto-esvaziamento do Filho de Deus. É a kenosis, para quem gosta de grego aí. Kenosis não é uma doença de pele, é o auto-esvaziamento do Filho de Deus. O Filho eterno se esvazia. E essa junção só poderia acontecer a partir dessa experiência, porque as duas naturezas são incompatíveis. Uma é finita, a outra é eterna. Uma é divina, a outra é humana. Uma é onipotente, onisciente, onipresente. A outra era finita e limitada. A outra natureza crescia em sabedoria e em conhecimento, em entendimento. Jesus tinha só a habilidade de estar em um lugar ao mesmo tempo, como nós. Seria impossível para ele viver realmente como um ser humano, se a vida humana fosse também uma vida em que ele exibiria as qualidades totalmente divinas, como onipotência, onisciência e onipresença. Conversando com o Esdras, a gente estava lembrando daquela passagem onde Jesus pergunta quem me tocou, né? Perguntas assim, às vezes a gente pensa, não, Jesus ele estava só querendo que alguém respondesse, né? Porque na verdade ele já sabia. Não, ele não sabia. Ele sentiu que foi um toque diferente dos outros, mas ele de fato não sabia quem era. Então, Filipenses 2,6 vai falar que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, coisa que ele poderia se apegar. E essa forma de Deus, existindo em forma de Deus, vem do grego da palavra morphen, ou morfe. Morfe significa essência. Substância interior. É bem diferente do que para a gente em português é forma. O que é forma, né? Estar em forma, quando fala estou em forma ou não estou em forma. Forma tem a ver com aparência. Aqui no grego essa palavra existindo em forma de Deus tem a ver com a substância interior. Tem a ver com a essência pura. Isso é forma de Deus. E o interessante é que nesse esvaziamento também usa a palavra forma. Se tornou em forma de servo, que tem a ver com substância interior. Jesus se tornou homem no sentido mais completo do que significa ser humano. Ele assume a essência e a substância interior de um homem, um bebê judeu, que agora precisava se desenvolver, precisava crescer.
Então, quando a Bíblia fala que ele se esvaziou, ele se derramou, ela não está dizendo que ele abandonou a sua essência divina. Ao mesmo tempo em que ele se tornou plenamente homem, ele não abandonou a sua essência divina. Ou seja, tudo que Cristo é como Deus eterno, tudo que ele é como aquele que existe na forma de Deus, foi derramado no sentido de que ele, ao assumir a forma de servo, deixou de usar das prerrogativas divinas, sem abandonar a sua essência. Jesus é o homem-Deus. Você já adorou a Deus assim? Jesus, tu és Deus. Eu gosto de falar isso para Jesus às vezes. Jesus, tu és Deus. Tu és o Deus verdadeiro. Jesus. Jesus, nosso Deus, tem um rosto de homem. Esse homem judeu. Cristo, então, como Deus, permanece plenamente Deus. Ele não pode perder nada da sua natureza divina. Nenhuma de suas qualidades divinas é removida dele quando ele se derrama. Não. Cristo permanece em sua natureza divina. Plenamente quem e o que ele é em sua existência como a eterna segunda pessoa da Trindade. É uma matemática estranha, que tem em vista uma subtração por adição. Ele se esvazia ao ser acrescentado em si mesmo à natureza humana. Entende? Ficou mais claro? Ele se esvazia quando é acrescentado nele mesmo a sua natureza humana. Então eu quero começar agora, na verdade é o assunto que eu quero falar, é sobre como essa vida que inicia no ventre de Maria se desenvolve até a cruz do Calvário. Eu quero falar um pouco dessa dinâmica. E se eu pudesse ter um título da minha palavra, talvez seria A Vida Interior do Messias. A vida interior do Messias. Quando nós falamos da encarnação, e o nome já sugere, né, tem a ver com a fisicalidade de Jesus, né, o corpo físico, né, carne e sangue, e isso era fundamental para a obra redentora, era fundamental para a representação de Jesus por nós em toda a sua vida, que ele fosse um homem fisicamente como um de nós. Mas Jesus não era só como nós fisicamente, ele era integralmente um ser humano. E muitas vezes a gente ainda até vê alguma coisa sobre a vida emocional de Jesus, ou a vida psicológica de Jesus, análises, né, do humor, do temperamento de Jesus, dos sentimentos, das emoções de Jesus. Vamos dizer assim, o aspecto mais almático de Jesus. Mas vocês já pararam para pensar que Jesus tinha uma vida espiritual que precisava ser desenvolvida? Jesus precisava crescer espiritualmente. Jesus dependia do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo na sua vida. E enquanto eu estudava, eu fui muito edificado por pensar nessas coisas.
até a morte. A jornada dele era essa, até a morte. E até a morte implica a progressão de uma vida inteira de crescimento dinâmico. A vida espiritual de Jesus não era estática. Vocês já viram em filmes quando um alienígena ele usa o corpo, ele vira tipo um hospedeiro, né? Quem já viu MIB aqui? Lembra das baratas lá? É um alienígena que usa um corpo como uma casca, né? Mas aquela pessoa já não está mais ali, né? E aí ele se movimenta e tudo, mas ele não é um ser humano mais, né? E aí quando a gente pensa nesse Deus encarnado, nós pensamos nessa natureza, né, que sentia fome, frio, que às vezes ficava virado, que às vezes ficava feliz. Mas quando a gente pensa no caráter de Cristo, quando a gente pensa na dinâmica relacional de Jesus com o Pai e com o Espírito, nós pensamos em algo estático. Nós pensamos em algo completamente desenvolvido desde o ventre. Mas a Bíblia não fala disso. É claro que em sua plena divindade, e nessa nossa conversa, você vai ter que ter essas duas coisas diante de você, a plena divindade e a plena humanidade. Você vai precisar ter isso diante de você. Nós estamos falando de um ser especial, Jesus. Em sua plena divindade, não havia nada que poderia ser acrescentado. A vida de Deus não pode ser aumentada nem desenvolvida. Mas Jesus, como um homem, tinha uma vida interior. E para isso, para a sua obra, para o ministério, para o chamado dele, ele precisava da unção do Espírito Santo. Atos 10, 38, se você quiser abrir, fique à vontade. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Toda a obra de Jesus foi feita através da capacitação do Espírito Santo. Isaías 11, de 1 ao 3, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Quando a gente lê algumas coisas da descrição do Messias, nós temos a tendência de selecionar aquilo que parece que faz mais sentido para nós. Repousará sobre ele o Espírito de conselho, de entendimento, de fortaleza, o Espírito do conhecimento, do temor. Ah, tudo bem, né? Ele é o Filho de Deus, ele tem isso na sua essência. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que isso vai ser colocado sobre ele, para que ele possa exercer uma função. Porque isso tem a ver com a natureza messiânica. O que é a palavra Messias? Ungido. Ungido significa capacitado para executar uma tarefa.
E aí, quando a gente lê, deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. E aí, nessa hora, parece que já não faz mais tão sentido. Quando nós lemos as profecias messiânicas sem um entendimento completo da natureza humana integral de Jesus, nós achamos que algumas descrições do Messias são talvez devaneios proféticos ou alguns equívocos por falta do entendimento de quem seria o Messias, mas não. Estamos falando de um homem, e esse homem tinha discernimento. E esse discernimento era a obra do Espírito Santo na vida dele. Todo o milagre que Jesus fazia porque o Espírito Santo o capacitava a fazer. De onde vinha a sabedoria e o conhecimento e o discernimento com o qual Jesus ministrava aos homens? Como Jesus viveu uma vida de obediência? Como Jesus resistiu à tentação? Como Jesus fez toda a vontade do seu Pai? Através de uma dependência dinâmica do Espírito Santo. Uma obediência, resultado de um relacionamento dinâmico, porque ele era um homem, e como homem ele dependia de Deus para tudo. Para tudo. Então, quando a gente geralmente pergunta, no nosso meio evangélico, por que Jesus demonstrou obediência perfeita? A primeira resposta que a gente dá é porque ele era Deus. Porque ele era perfeito. Nossa resposta nunca é porque ele dependia de Deus para tudo. Porque ele dependia do Pai para tudo. Porque ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a resposta correta. Porque Jesus viveu uma vida obediente? Porque ele dependia integralmente do Pai. Porque a comida e a bebida dele, o ar que ele respirava, era o sorriso no rosto do Pai. A aprovação do Pai. A obediência ao Pai. Por isso é que ele viveu uma vida perfeita. Então, a presença da obra no Espírito Santo na vida de Jesus é uma das evidências bíblicas mais significativas. Jesus dependia do poder de Deus. Jesus se movia no poder de Deus. Jesus andava debaixo de uma influência constante do poder de Deus. Não porque ele era Deus, mas porque ele dependia. Se aproxima tanto da nossa realidade. Porque Jesus passava noites orando. Não era porque, como Deus, ele tinha força para fazer aquilo, mas porque ele dependia, ele precisava. Abre em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, no capítulo 3, nós vemos Lucas capítulo 4, no versículo 1, a gente vê que Jesus relata, esse capítulo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado
pelo Espírito Santo ao deserto, onde 40 dias foi tentado pelo diabo. O poder para resistir à tentação foi porque ele foi enviado ao deserto, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, capacitado para resistir àquele momento tão perigoso, tão delicado, que se colocaria diante dele, a tentação. Versículo 17. Então passa esse momento de prova. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. E ele começou a dizer-lhes: hoje cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então, é interessante que ele lê Isaías 11. E ele não lê Isaías 53, que fala diretamente do sofrimento dele. Mas ele está deixando bem claro que ele era o Messias, e que o Messias é o ungido, é o capacitado a fazer a obra de Deus. Então, Isaías capítulo 11, como eu li, fala do aspecto do Espírito Santo capacitando o caráter de Jesus, né? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza e de conhecimento. Essa outra profecia fala da obra de Jesus. Ou seja, tanto o caráter interior de Isaías 11, como o caráter exterior dessa outra profecia de Isaías está falando da obra externa do Messias. Tudo isso foi capacitado pelo Espírito Santo. O caráter interior de Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. Toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o temor, espírito de temor. O temor que Jesus tinha era resultado da obra do Espírito Santo na sua vida. E mais uma vez eu quero dizer, essa vida não era estática. Essa vida era crescente e vibrante. Lucas 2, 40 e o versículo 52, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus, versículo 52, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Existia um crescimento. E, irmãos, Deus não pode crescer em sabedoria e em graça. Deus não pode crescer em entendimento e conhecimento. Só um homem pode. O poder de Deus, a graça de Deus estava sobre Jesus operando crescimento. E aqui especificamente a gente vai falar dessa sabedoria, desse crescimento em sabedoria. Ainda no capítulo
Ainda no capítulo 2, versículo 40, que eu acabei de ler, né? Que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça diante de Deus. Tem aquele relato dos pais de Jesus indo festejar em Jerusalém e volta com a caravana e depois de 3 dias fala, cadê o menino? E volta lá e o menino está em Jerusalém, entre os doutores da lei. E os homens estavam maravilhados com as perguntas que ele fazia. Mas há algo interessante aqui nesse texto. Porque apesar daqueles homens estarem maravilhados de estarem diante daquele menino, o texto não está falando que Jesus estava debatendo com eles. Dado o contexto do versículo 40 e do versículo 52, é muito provável que Jesus estava aprendendo com eles. Jesus estava em Jerusalém, na capital dos doutores da lei, porque ele amava a lei do Senhor, ele estava entre os doutores da lei crescendo em sabedoria, em conhecimento. Ele começa essa perícope aqui dizendo que o menino crescia e se fortalecia. E termina no 52 dizendo de novo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, nós, por termos essa visão dessa vida espiritual estática de Jesus, nós achamos que essa divindade encarna e usa esse corpo como um extraterrestre que usa um corpo como um hospedeiro, simplesmente. Mas Jesus não era assim. Jesus era plenamente humano e, plenamente humano, humanos aprendem. Humanos crescem em conhecimento. E como? Não é como aquele videozinho lá, receba a inteligência. Gosto muito daquele. Já viram isso? É na África, eu acho, né? Tipo uma conferência, aí trazem um menino para frente e o menino ia repetir na escola. E aí trouxeram o menino pro pastor. Deve ser... É algum país da África, né? E aí o cara fala, receba a inteligência. E aí o menino cai e tomou 0 em tudo depois, né? Jesus crescia. A vida, todas as dinâmicas da vida, todas as dinâmicas da vida humana cresciam em Jesus. A vida espiritual, o intelecto, as emoções, o corpo físico de Jesus. Como todos os atributos essenciais de Deus, sua sabedoria é infinitamente completa e perfeita. Como Deus, Jesus é infinitamente sábio em sua natureza divina. E como tal, ele é tanto onisciente como onipresente. Ele conhece tudo o que pode ser conhecido. E seu uso e apropriação desse conhecimento é perfeito. Portanto, a sabedoria que Jesus tinha em sua natureza divina não estava sujeito a crescimento ou declínio. Mas nessa passagem está falando dessa sabedoria humana, desse conhecimento, desse crescimento. Fala que a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, a ação de Deus estava cooperando para que esse desenvolvimento acontecesse. Deus estava provendo a seu filho tudo o que ele precisava para cumprir a sua missão. Deus estava provendo a Jesus tudo o que Jesus precisava para ir até a cruz.
Você já pensou na jornada de Jesus assim? Jesus estava se tornando apto, maduro, pronto. Então, o Espírito Santo vem no ventre, enche ele ali, a natureza é divina, ele é gerado de forma divina, e esse mesmo Espírito opera esse crescimento. Então, como o Espírito realiza esse crescimento? Como o Espírito realiza o crescimento do conhecimento de Deus na sua vida, irmão? Como o Espírito realiza o crescimento do conhecimento de Deus na sua vida? Várias maneiras, né? Me dá uma aí. Como? Como podemos crescer no conhecimento de Deus, irmãos? Não é retórica, eu quero respostas. Lendo a Bíblia. Orando, tendo comunhão com Deus. Os meios da graça, não é? Os meios da graça. Jejum, oração, leitura da Bíblia. As disciplinas espirituais. Jesus crescia através desses mesmos meios. Gente, parece básico, mas a gente não vê Jesus assim. Parece que toda a jornada de Jesus, de cumprir as disciplinas espirituais, de viver em santidade e comunhão com Deus, era porque ele estava estabelecendo simplesmente no mínimo, né, assim, no máximo, é que nosso imaginário era que Deus estava estabelecendo só um exemplo. Mas ele não precisava muito daquilo. Mas não é verdade. Ou seja, o Espírito iluminou a palavra de Deus para a mente de Jesus. E cultivou essa palavra no coração de Jesus. Quando ele lia e estudava, ouvia e aprendia essa palavra preciosa, era inspirado por Jesus. Ele era inspirado pelo Espírito Santo. Jesus é o protótipo do Salmo 1. O Salmo 1 diz o que, irmãos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo... nem se assenta antes... Assim Jesus cresceu. Assim Jesus cresceu. Ele amava a lei do Senhor e nela meditava de dia e de noite. Por isso era como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Dava o seu fruto no tempo, na estação certa. Crescia em graça, crescia em sabedoria, crescia em caráter. Imagine o seguinte, deve ter havido na vida de Jesus como menino, um dia em que ele meditava sobre os Salmos e chegou no Salmo 22. Enquanto considerava a intensidade do sofrimento descrito ali, o desespero e a agonia retratados, o Espírito Santo iluminou a mente de Jesus para entender que a pessoa referida no Salmo, abandonada por Deus e entre tormentos inconcebíveis, era ele mesmo. Você consegue entender que Jesus foi descobrindo detalhes e nuances do seu chamado ao ter contato com as Escrituras? Mas nós imaginamos uma criança prodígio espiritual
que sabia a Torá antes de aprender a falar, ele não seria plenamente homem, irmãos, se a dinâmica de crescimento dele fosse diferente da nossa. Isso é loucura para nós. Isso é escandaloso para nós. Vinha conversando com a Roberta e ela estava lembrando quando a gente dá esses exemplos da humilhação da encarnação, né? Imagina você, né? Um ser humano encarnar num corpo de um inseto, né? Imagina um autor encarnar num corpo do próprio personagem, né? E a gente fala muito isso com base na superioridade do corpo espiritual em detrimento da coisa física. Mas a humilhação de Jesus, ela é muito maior do que isso. O Deus onisciente aprendeu a falar com os adultos. Aprendeu a ler, aprendeu a torar com os rabinos. E na agonia da cruz, o que ele cita é o Salmo 22. Por que me desamparaste? Então Jesus precisava do Espírito Santo, cresceu em sabedoria e também cresceu, pasmem, em fé. Jesus cresceu em fé. Ele, nos dias da sua carne, Hebreus 5, abre lá, Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu não sei vocês, irmãos, mas esse texto está rodeado de fraqueza. Não fraqueza de natureza pecaminosa, tá? Fraqueza da própria existência humana. Limitação. Uma outra palavra, talvez melhor que fraqueza, é limitação. Mas toda limitação é uma fraqueza. Todo pecado é uma fraqueza, mas nem toda fraqueza é pecado. Ok? Nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então o texto começa deixando bem claro que esse crescimento, essa progressão, ela acontece nos dias da sua carne. Essa limitação acontece nos dias da sua carne. Ele oferece a Deus, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Jesus não estava encenando, irmãos. Jesus estava em fraqueza diante de Deus. Jesus não estava... Nenhum ser onisciente vai oferecer orações, lágrimas e súplicas. Você só faz isso se existe alguma coisa dentro de você da incerteza ou da limitação do futuro.
Existia uma tensão em Jesus por causa da sua condição humana. Por isso, ele oferecia ele foi até o Senhor. Por isso ele deixa registrado: a minha alma está amargurada até a morte. Vigiem comigo. Jesus não estava encenando uma humanidade. Então, Jesus, o Filho de Deus, aquele que sempre fez a vontade do Pai, sempre desfrutou da aprovação do Pai. Ele vivia uma íntima comunhão perfeita com seu Pai. Então, nesse sentido, a comunhão dele nunca poderia melhorar. Entende? Mas, em outro sentido, essa vida espiritual que se desenvolvia, essa dinâmica espiritual era crescente. E nesses momentos de pressão, a pressão era para quê? A pressão era para obedecer. A tensão não era simplesmente por causa do medo da morte, né? Eu sempre ouvi dizer assim, porque Jesus era tão divino que a morte para ele era assustadora. Então, tipo assim, Deus tinha medo da morte, né? Não. A tensão aqui era ser fiel ao Pai. A tensão aqui era obedecer a Deus. A tensão aqui era a incerteza diante do futuro que aguardava ele. Da morte. É a experiência humana. É a nossa experiência, irmão. É a incerteza. Jesus crescia espiritualmente. Porque ele vivia de coração em obediência a Deus. Porque ele vivia em permanente submissão à vontade do Pai. O Filho de Deus, o Jesus homem, vivia em permanente dependência do Pai. Mas isso não significa que ele não era tentado. Tentado a quê? Tentado a fazer a própria vontade. Tentado a julgar de acordo com os próprios olhos, os próprios ouvidos, a gente viu. Mas ele fazia debaixo da autoridade e da capacitação do Espírito Santo. Jesus abraçou completamente a limitação humana. E aí, nesse texto, ele vai dizer que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Vamos por parte aqui. Não houve um momento onde o Filho de Deus não obedeceu ao Pai. Não houve um momento onde Jesus caiu na tentativa de obedecer a Deus. Ele aprendeu a obediência, né? Não é igual você aprendendo a andar de bicicleta, né? Ora você cai, ora você pega a bicicleta. Não é esse o contexto. O contexto aqui, Jesus é o Filho obediente do Pai, eternamente obediente ao Pai. Jesus vai dizer nos evangelhos que ele desceu do céu, ele fala em Lucas 6, em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas assim a vontade daquele que me enviou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, João 8,42. Então, Jesus sempre obedeceu ao Pai. Mas aqui existe um tipo de obediência que era nova para ele.
E o texto vai dizer que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. O elemento da dor e do sofrimento, no contexto da obediência, era completamente novo para ele. Porque é a experiência humana. Então ele aprendeu a obediência em meio aos sofrimentos. Ele aprendeu a obediência no contexto da dor. E, na verdade, cada ato de obediência foi levando ele a experimentar sofrimentos cada vez maiores. A vida de Jesus foi uma vida de sofrimento. O profeta vai chamar ele de homem de dores, em Isaías 53, né? Experimentado no sofrimento. Ele sabia o que era padecer. Ele era experimentado. Ou seja, existia um crescimento, existia um aperfeiçoamento no sofrimento. E nesse contexto, o Filho de Deus nunca tinha vivido isso. Por isso que ele aprendeu a obediência por meio das coisas que ele padeceu. Essa era uma obediência nova para Jesus. Então, o contexto aqui é obediência em meio aos sofrimentos. E, na verdade, essa obediência encarnada, se a gente pode chamar assim, ela foi crescendo. A vida de sofrimento de Jesus, o sofrimento de Jesus, a dor de Jesus, Jesus já nasce num contexto de rejeição. Gente, essa cena não é normal. Porque uma manjedoura não é lugar de uma criança. Parece que nossa cabeça, num popular, manjedoura e berço é quase a mesma coisa, né? Mas não. Aqui era lugar de alimentar os animais. Não tinha nada a ver com... Ou seja, não tinha lugar para ele. Não tinha lugar para o Filho de Deus ser recebido. Jesus foi rejeitado. Tentaram matar Jesus ainda no ventre. As crianças, né? Os pequenos. Jesus foi rejeitado pelos seus familiares. Jesus foi rejeitado pelos seus conterrâneos. Jesus era desprezado. Esse não é o filho de José? Como isso deveria ser para a alma de um menino? De um rapaz? De um jovem? Jesus experimentou a dor e o sofrimento de todas as maneiras. E esse sofrimento, a cada prova, e a cada momento de dor e de sofrimento, ele se mantinha fiel e obediente. E essa obediência preparava ele para dores e sofrimentos maiores. Não porque Deus era sádico, mas porque a palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piedosamente vai padecer perseguição e sofrimento. Então, cada ato que ele precisava ter de obediência a Deus tinha uma aflição e uma pressão e uma dor que era acrescentada em consequência dessa obediência. Mas isso estava forjando ele para o sofrimento maior, que era a cruz do Calvário. 1 Pedro 2,23 fala que quando ele insultado, não revidava. E quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Irmãos, se entregar significa abrir mão do controle. Significa confiar que apesar dessa dor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. Isso é fé. Isso é confiança em Deus. Jesus cresceu em fé e em confiança.
Por isso que o texto vai dizer que ele aprendeu a obediência e foi aperfeiçoado. Como o Filho perfeito de Deus poderia ser aperfeiçoado? Como o homem divino poderia ser aperfeiçoado? O que aqui estava se tratando desse aperfeiçoamento? Esse aperfeiçoamento tem a ver com maturidade. Esse aperfeiçoamento se refere a trazer ao término ou mover-se para um objetivo planejado. Então, Deus estava trabalhando na vida daquele homem para que ele pudesse dizer sim ao pedido mais terrível que o pai fez para ele. Então, esse amadurecimento, essa perfeição, não tinha a ver com perfeição de ser impecável. Ele sempre foi impecável. Ele sempre foi o Filho perfeito de Deus. Essa perfeição era a maturidade do seu próprio caráter. E é delicado usar essa palavra, né? Imaginar que Jesus cresceu em caráter, foi aperfeiçoado no seu caráter. O que isso significava, né? Significava essa submissão em meio à dor e às provas, que o tornasse apto a abraçar a cruz. E isso tem a ver com caráter e maturidade de fé. Fé é confiança, que se traduz em obediência. Fé é uma confiança que se traduz em obediência. E Jesus foi perfeitamente obediente a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque Ele foi perfeito na sua obediência. A sua obediência foi perfeita. A perfeição ou maturidade ou completude realizada em Jesus foi, portanto, o fortalecimento do seu caráter e fé, ao ponto de que ele seria capaz de aceitar plenamente a vontade do Pai para ir à cruz. Eu quero terminar lendo esse texto. Muito estava em jogo, não somente em Jesus ir à cruz, mas também dele ter vivido como viveu, aprendendo a obedecer crescentemente às difíceis exigências do Pai, suportando o sofrimento para que sua fé e caráter fossem fortalecidos, a fim de que, quando o momento da maior prova chegasse, ele aceitasse a vontade de seu Pai e se entregasse à morte pelos nossos pecados. Louvado seja Deus por causa da morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados. E mais, louvado seja Deus pela vida de profunda obediência e fé crescente de Jesus, que o preparou para aceitar, no final, o propósito crucial para o qual Deus o enviou ao mundo. A vida que Jesus viveu o preparou para a morte que ele morreu. Louvado seja o Salvador, o único Salvador de pecadores, que se entregou com resolução, paixão e vontade à vontade do seu Pai, aprendendo a obediência e sendo aperfeiçoado por meio das lutas e provações da vida, para que fosse capaz no final de salvar a todos os que creem nele e o seguem. E ele nos chama para não fugir do sofrimento. A batalha dele era não fugir da dor e do sofrimento. E hoje nós pregamos o evangelho que manda as pessoas pararem de sofrer. Quando, na verdade, o evangelho nos convida a nos identificar
com os sofrimentos de Cristo. E cada vez que você sofre, irmão, de uma maneira piedosa, cada vez que você sofre sem amaldiçoar a Deus e as pessoas à sua volta, e sem pôr culpa nas pessoas à sua volta, confiando em Deus, você está se conformando com Ele na morte dele. Você está fazendo dos sofrimentos deles os seus sofrimentos. Você não está se ofendendo, mas você está se entregando. Essa foi a batalha de Jesus. Clamor, lágrimas e súplicas. Era a luta de Jesus por crescer em fé e em confiança. Louvado seja o Senhor por ter enviado o seu Filho fiel. Obrigado, Jesus, pela sua fidelidade. Obrigado, Jesus, pela sua obediência, pelo seu crescimento. Obrigado, Senhor, porque você se entregou completamente, sem reservas. Obrigado porque agora, aperfeiçoado, você se tornou o autor da nossa salvação. O Filho perfeito se tornou o autor da nossa salvação. Era de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, que viveu como um de nós, sendo obediente, sendo fiel até a morte. Obrigado pelo sangue da sua cruz. Obrigado, Senhor. Nós queremos, Senhor, crescer em conhecer você. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Filho. Do Filho. O homem Deus. Jesus, o homem. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Tira de nós toda a pretensão de querermos ser divinos quando você nos chama a abraçar a fraqueza e a limitação e a dependência. Nós amamos a Tua palavra, amamos você e queremos crescer em Te conhecer. Eu oro para que você nos leve a lugares mais profundos na compreensão do Seu Filho. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Nossa salvação. Nosso Redentor. Nosso intercessor na glória. Nós Te amamos, Jesus. Nós queremos Te amar mais, Senhor. Nós queremos compreender mais a Sua beleza, Seu caráter. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Ajuda-nos, Espírito, a vermos a glória de Deus na face desse homem. Nos ajude, Senhor. Nos ajude na nossa fraqueza. Amém.